Bom dia, está aqui ó, eu, Pepe, Bernardinho está aqui na frente, Maria, doutora Thaís, na cidade de Salem, aqui em Massachusetts, uma das primeiras cidades aqui que os colonos que vieram lá da Inglaterra fundaram aqui nos Estados Unidos da América. Eles vieram, primeiro chegaram numa cidade de Plymouth, que fica muito perto daqui, num navio que chama Mayflower, e fundaram algumas cidades aqui nessa região que chama Nova Inglaterra. O Mayflower, esse navio, ele chegou em 1620, aqui no século 17, com 102 pessoas que estavam fugindo de perseguição religiosa lá na Inglaterra. Eles vieram, se estabeleceram aqui e fundaram algumas cidades, dentre as quais aqui a cidade de Salem, aqui em Massachusetts. Aí, em 1692, duas crianças, a Betty Parris e a Abigail Williams, que tinha 11 anos, a Betty Parris tinha 9, começaram a ter convulsões, começaram a ter alucinações, então, provavelmente tinham algum tipo de problema de saúde, né? E aí, essas crianças, o médico que examinou essas crianças achou e disse que era fruto de feitiçaria, de bruxaria. Então, logo a histeria coletiva aqui na cidade, uma cidade pequena na época, se espalhou, né? E as pessoas eram muito fanáticas religiosas, havia um fanatismo religioso muito grande. E 3 pessoas foram acusadas de bruxaria, né? A Tituba, que era uma escrava, e 2 Saras, a Sarah Good e a Sarah Osborne. A Sarah Good era uma mendiga e a Sarah Osborne era uma senhora idosa e tal. E essas pessoas foram acusadas de feitiçaria, de bruxaria, e foi uma confusão aqui na cidade total. Aí essas 3 pessoas, essas 3 senhoras, essas 3 bruxas foram presas, e mais casos começaram a aparecer de crianças também convulsionando e tal, e mais pessoas iam sendo presas, acusadas de bruxaria. Muitas dessas acusações eram tipo o vizinho que não gostava do outro vizinho, aí acusava ela de ser uma bruxa e tal. Sei que mais de 200 pessoas foram julgadas, algumas foram condenadas à morte, né? Um homem morreu e, se não me engano, 19 ou 20 mulheres morreram enforcados. As 3, a Tituba, ela acabou sendo inocentada depois, e ninguém mais ouviu dela. E a Sarah Good e a Sarah Williams, elas acabaram morrendo também na prisão por conta desses julgamentos que houve aqui. Parou esse julgamento, depois de mais de 200 pessoas julgadas, quando a mulher, a esposa do governador aqui de Massachusetts, foi acusada de bruxaria. Aí ele mandou parar com tudo isso. E é interessante essa história, principalmente nos tempos atuais que a gente vive, os tempos de dissonância cognitiva, né? Você vê essa histeria coletiva, às vezes essa radicalização, quer seja política, quer seja religiosa, e que faz com que a gente às vezes haja de uma forma instintiva, acusando as pessoas sem ter provas ou divulgando fake news, né? Então isso é muito interessante, essa história das bruxas de Salem. Tem um livro e tem um filme, As Bruxas de Salem, que é muito legal também. I have a warrant for you, Abigail Williams charge. Abigail wants me dead, John. You know it. Esses episódios de histeria coletiva, né, são conhecidos na história, tem vários, e muitos deles estão ligados com algum fenômeno religioso, né? E eu não estou falando aí de religião, do cristianismo, do islamismo, todas as religiões, né? Então esses fenômenos de histeria coletiva são conhecidos na história e há vários, né, para a gente elencar, se eu fosse elencar aqui. Então, muito interessante aqui a cidade de Salem, aqui em Massachusetts. Não é não, Bernardinho? Sim. Aí. Tu conheceu as bruxas? Hein? Tu viu? Sim. Oh, meu Deus. Muitos dos prédios da época foram preservados, como por exemplo aqui o Old Town Hall, que era a antiga prefeitura, que foi onde ocorreram os julgamentos das supostas bruxas aqui de Salem. Então, Old Town Hall aqui. E aqui, ó, que nem em Boston, que tem a Freedom Trail, a gente tem essa linha amarela aqui, que vai seguindo para ir para os principais pontos onde aconteceram fatos aqui em Salem, nessa história das bruxas de Salem. Ai, meu Deus!
nessa praça aqui, nessa região do Coreto aqui, ó, aqui foram enforcados os condenados à morte aqui por bruxaria, suposta bruxaria, aqui em Salem, em Massachusetts. Só em 2001 é que o governo americano aceitou o erro, né, o erro judicial que houve aqui nesses julgamentos e que deu alguma restituição aos parentes das vítimas desses julgamentos de 1692. Então aqui em Salem, Massachusetts, nas cercanias aqui de Boston. Não é não, Pepe? Olha, Bernardinho, antigamente lá em Fortaleza tinha praça que tinha coreto. Isso aí é um coreto, ó, tá vendo? Como é a nossa música? Todo domingo havia banda no coreto do jardim. Essa história aqui das bruxas de Salem mostra como a histeria coletiva ou essas dissonâncias cognitivas que a gente está vendo hoje em dia, né, principalmente amplificadas com as redes sociais, podem fazer mal à comunidade, à humanidade. Aqui várias pessoas morreram por conta disso, né, por conta de uma suposta bruxaria. E hoje em dia também continuam acontecendo problemas para a humanidade, para as comunidades, para as cidades, por conta disso, né, amplificado pelas redes sociais. O Mayflower chegou aqui em 1620, né? Salem é de 1626, a cidade aqui. Olha, aqui é o cemitério de Salem, onde estão enterrados as vítimas, né, desses supostos crimes que foram condenadas à morte e acabaram morrendo e acabaram sendo enterradas aqui, as bruxas, né? E é interessante, meu amigo Guilherme, ele me lembrou disso aí. Os julgamentos terminaram quando justamente a esposa do governador, ela foi também indiciada, né? Alguém denunciou ela como se ela fosse uma suposta bruxa, mostrando que quando chega nos poderosos o problema, né? Aí eles param o problema, né? Então isso aí é muito interessante. Aqui o cemitério de Salem, que também é um ponto de visitação pública aqui, que nem deveria ser o nosso cemitério, que está sendo agora com os meus amigos, o professor Sandoval Matoso, o professor Thiago Roque, o cemitério São João Batista lá em Fortaleza, né? Então estamos aqui. É isso aí. Se gostou, se inscreve no canal. Estamos aqui diretamente de Salem, hein? Boston, nas cercanias de Boston, aqui em Massachusetts. Aproveite a sua cidade e até o vídeo que vem. Vamos lá.